Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos falar da região da pelve, ou seja, da bacia. Então na bacia ela é uma região de transição, ou seja, a transição do membro inferior com a região do tórax, com o membro inferior e com a região da coluna, fazendo ali a formação da região do abdômen, da pelve e do tórax. A região da pelve ela é uma região muito importante na nossa base da coluna, ou seja, ela vai ser onde vai dar o alinhamento na posição horizontal. Então, se você tiver uma pelve, uma bacia de um lado mais alto e o outro mais baixo, isso vai ocorrer com que sua coluna acompanhe essa inclinação. Só que você não vai ficar inclinado, Sua cabeça não tem condição de ficar inclinada, ela vai se adaptar e ficar na horizontal. Às vezes, essa inclinação do quadril pode gerar uma escoliose, ou seja, você tem que adaptar sua coluna para o outro lado, gerando a escoliose. Então, no nosso quadril, nós temos alguns movimentos e ele está relacionado tanto com a parte de coluna, a qual eu já comentei, e também com a parte dos membros inferiores, ou seja, da nossa coxa. Esses movimentos ocorrem através das articulações e também da região dos músculos, que vão fazer a força e a contração. Então, é sempre importante você ter uma boa mobilidade do quadril. Nesse episódio, eu vou mostrar alguns vídeos aqui demonstrando quais os movimentos que nós temos no quadril e também aí alguma dica para você fazer esse movimento em casa para você conseguir melhorar essa mobilidade. Então, nessa imagem nós temos aqui a região da pelve do lado direito, ou seja, a região do quadril. Ali nós temos o sacro, ao qual nós falamos no episódio passado. Nessa imagem eu retirei a pelve do lado esquerdo para que você consiga focar somente nesse lado. Então observamos aqui a ligação muscular dos músculos da região da coluna lombar e também da região da pelve com o membro inferior, que está recoberto ali por vários músculos. E também os músculos ali da região interna da coxa. Então nós vamos observar que essa região faz movimento tanto de flexão, que é ir para frente, extensão e para trás, abdução, adução e também as rotações. Então nesse movimento aqui é um movimento de flexão, ou seja, onde o joelho aproxima-se anteriormente da região do quadril, fazendo assim a elevação e aproximação dos músculos da região anterior com a parte da pelve. E nesse vídeo nós temos aqui a extensão do quadril, ou seja, onde o nosso joelho vai para a região posterior, faz o movimento para trás. Nesse caso, afasta a região ali do joelho da parte da frente do nosso corpo. Esse movimento é um movimento de rotação, ou seja, o nosso quadril precisa fazer essa rotação para que o nosso pé direcione para um lado, para o outro, fazendo com que também ocorra uma abertura e um fechamento das pelves, tanto na parte dianteiro-posterior quanto superior e inferior, ou seja, essa rotação do membro inferior auxilia nisso. Lembrando que todos os movimentos que ocorrem na região do quadril, ele vai ser distribuído tanto para a parte inferior, ou seja, para o joelho, para o tornozelo e para o pé, quanto para a parte de coluna. Observamos também que essa rotação ela vai ser externa e interna. Nessa imagem aqui, observamos a região posterior e esse movimento de rotação externa. Esse movimento aqui é o movimento de abdução, ou seja, quando você faz o afastamento do seu joelho do corpo. Então, é um movimento de afastar uma perna da outra. E este movimento é o movimento de adução, fazendo com que o joelho aproxime-se do centro do corpo. Ou seja, todos esses movimentos têm que estar ocorrendo de forma harmônica, fazendo com que faça tanto uma abertura, quanto um fechamento, quanto uma anteriorização, uma posteriorização e rotação interna e externa dessa articulação. Ocorrendo esse movimento, não haverá sobrecarga na região superior, ou seja, na relação da pelve com o sacro e do sacro com a coluna e assim sucessivamente. Também lembrando a relação com o joelho. Muitas vezes a pessoa machuca o joelho porque não tem mobilidade no quadril, ou machuca a coluna por falta de mobilidade no quadril, ou seja, a coluna tende a fazer mais força para conseguir compensar essa perca de mobilidade. Então, interessante é
você sempre fazer mobilidades nessa região, ou seja, estimulando essa rotação, essa flexão e essa extensão, adução e abdução de perna, tanto movimentando com movimentos rítmicos ou com alongamentos, né? Aqueles alongamentos que a gente aprende lá na escola ainda, ou até mesmo com orientação do educador físico ou do seu fisioterapeuta. Então, na osteopatia, através de técnicas manuais, a gente consegue corrigir o micromovimento, ou seja, estimular com que cada articulação funcione da forma correta. Também trabalhamos na parte dos nervos, fazendo com que os nervos que passam no meio dessa articulação fiquem mais maleáveis, conseguindo mandar mais informações para os músculos que, assim sucessivamente, vão fazer essa contração e também vão fazer essa estabilização da articulação. Consequentemente, com esse músculo mais forte e mais móvel, com o nervo mandando mais informação e a articulação com melhor mobilidade, o corpo tende a conseguir buscar o seu ponto de equilíbrio, ou seja, o corpo consegue uma homeostase, fazendo com que o corpo não tenha sobrecargas nem a nível inferior, nem a nível médio e nem a nível superior. No próximo episódio eu vou abordar a articulação do joelho, ou seja, falar sobre as alterações que podem ocorrer nessa região. Então, acompanhe a nossa série de atendimento de osteopatia, como funciona a osteopatia no seu dia a dia. E, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pela página do Instagram e também do Facebook. E, lembrando que eu estou em atendimento aqui em Guarantã, na Clínica Jardim Vitória, em Novo Mundo, no consultório Central Físio e com parcerias novas aí surgindo em Matupá, em Sinop. Então, se você tiver algum interesse, estou à disposição. Até mais!